começar a bordar aqui a gerber agora. Então, eu vou fazer as pétalas usando o ponto cruz cheio. Então, a pétala é uma peça oval, tem um leve arredondado lá em cima. Então, eu faço um risco aqui, ó, no meio. Aí, eu começo a bordar por ela, por esse risco. Então, eu vou caminhar com a linha aqui no meio e vou até na parte redonda da pétala. Travo a linha, deixo a linha um pouquinho maior e faço um ponto reto aqui. Corta essa linha que sobrou. E aí, você começa a cruzar. Eu tenho que vencer toda essa curva, para depois começar a descer mais. Então, eu vou fazer bem devagar aqui, ó. Então, eu tô lá em cima, eu venho levemente à direita e subo. De novo, e subo. Então, eu tô na esquerda, vou pra direita e subo. Agora, aqui, eu tô na direita, eu venho pra esquerda, o risco não mais eu pego nele, eu vou pegando sempre na lateral do risco, coisa mínima, mas vou pegando e vou subindo, ó. Eu vou descendo pra vencer a curva lá em cima. De novo, desço um pouquinho e lá em cima também. Eu venci a curva, agora é só seguir descendo. E procura não ir muito rápido descendo no meio, para não ficar longo demais os fios aqui na lateral. Esse ponto, quando você não tem mais aqui no meio o risco e ainda falta preencher as laterais, você faz ponto cheio de um lado, terminando de completar a pétala. Vai do outro lado e preenche o outro lado. Ok? Então, primeira pétala pronta. Se eu tiver linha suficiente para seguir o bordado, eu venho, já risco a próxima pétala. Com a linha, eu estou aqui embaixo, ó.
Aí eu caminho por baixo. Sai aqui na pétala que vai ser feita e vai em cima também. E aí começa a bordar. Desce também um reto no meio e eu saí na esquerda. Eu venho para a direita e subo. Eu tô na direita, venho para a esquerda e subo. E assim eu vou descendo, fazendo da mesma forma essa outra pétala. Quando a sua linha acaba no meio de uma pétala, para arrematar, você faz assim, ó. Eu tô lá na borda da pétala, eu caminho com a linha dentro da folha que eu tô bordando, ó. Eu tô caminhando e travando a linha. Assim que eu caminhei um tanto que eu sei que tá travado a linha, eu corto. Aí você vem com uma linha nova e caminha também no tecido que você tá bordando. Caminha aqui, ó. Que aqui todo bordado vai passar por cima dele. E aí sai na borda de onde você estava com a linha, ó. Se você conseguir ir no mesmo buraquinho ainda que a linha estava, e aí você começa a bordar. Limpa aqui a parte de baixo da linha que você acabou de colocar. E aí começa a fazer o ponto. Eu tava na borda, eu venho pro lado de esquerdo da pétala e continuo descendo. Assim eu inicio novamente com a linha nova. Se você quiser calcular quanto que vai de linha para cada pétala e você arrematar em cada uma, é bacana, porque aí você fica sempre com a linha bonita em cada pétala que faz. Aí você corta o fio na quantidade que vai fazer uma pétala. Terminei de fazer toda a flor, né? Olha lá, toda ela com ponto cruz cheio, inclusive o botão. Agora eu vou fazer o miolo dela. Então eu risquei aqui uma meia lua, ó. E vou prender a linha aqui embaixo. E começo aqui em cima. Aí eu começo fazendo ponto haste aqui, ó. E já vou pegando de ladinho e saindo lá em cima. E aí você vai fazendo toda essa volta. Aqui, ó, você pega um pouco mais longe e lá bem perto, pra ficar na diagonal os pontos. De novo, pega mais longe e lá bem perto. Aqui um pouco mais longe e lá bem perto. Vai virando o bordado. Continua virando para que fique na diagonal. Se você olhar, o fio tá na diagonal para mim, ó. Para que eu possa terminar em ponto haste ainda. Eu comecei com ponto haste, eu vou terminar com ponto haste. A parte de dentro sempre bem próxima, a parte de fora mais aberta aqui a pegada, ó. Com isso, a gente transforma em ponto haste aqui bem fácil, ó. Finaliza
pra baixo, põe a linha pra baixo, e aí finalizou o ponto, ó. Tá vendo? Fica uma meia lua. Depois de feita essa meia lua, agora eu vou fazer vários nós coloniais aqui dentro para preencher esse espaço. Posso misturar mais que um tom de amarelo ou por um caque, tanto faz. O importante é fazer uma mistura de cores aqui dentro. Então, 2 voltinhas e vou e faço o ponto. Assim eu vou preenchendo tudo ele. Agora eu vou pegar uma outra cor para poder dar um contraste aqui. Aí, concluído o miolo da flor. Nós vamos fazer a sépala aqui agora. Aí eu coloco, ando com a linha aqui dentro. Travo a linha fazendo um pontinho pequeno aqui na borda. E aí eu venho preenchendo na diagonal aqui, ó. Assim que completa o outro lado, com essa linha mesmo, a gente vem pro avesso, passa por baixo de tudo que foi feito, aqui, ó, e desce para fazer o ponto haste, que vai fazer o caule aqui, ó. Bem na base. E aí sai fazendo o ponto haste. Ponto haste pega um segmento do tecido, sai do lado de cima para você e traz a linha para baixo e pega outro ponto. E assim vai até embaixo, ó. Bem torcidinho, puxa a linha pra trás, que aí o ponto haste fica bem bonito, ó. Puxa a linha pra lá e puxa pra cá a linha pra pegar o próximo, ó. Eu vou até aqui. Chegando aqui embaixo, você caminha com a linha, caminha um pouco no ponto haste que você fez e chega até onde começa o haste da folha aqui, ó.
Aí você empurra o ponto atrás que você fez bem para trás. E daqui você sobe fazendo haste para a folha. Chegando na folha, faz o ponto. Faz um ponto bem pequeno aqui, na base da folha. E aí, posiciona a folha de pé para você. Ela tá de pé para mim, ó. Aí eu vou entrar do lado direito da folha aqui. Eu venho aqui, ó. E já vou na nervura da folha. Aí eu começo a subir na lateral da folha e ir no meio da folha. E eu vou subindo na diagonal aqui, ó. Pego bem pouco no meio e um pouco mais na lateral. Um pouco mais no meio, aqui na lateral e menos no meio. Para manter a diagonal do ponto. Este é um ponto cheio. E assim eu vou fazendo. Se você tiver dificuldade de manter ele inclinado, o que você pode fazer é fazer alguns riscos. Você vem aqui, ó, e faz alguns riscos. Sendo 45 graus com o risco da nervura. E assim você vai corrigindo caso você chegue perto do risco e não tá bem na posição. Aí você já adianta um pouquinho, igual aqui, ó. Eu vou adiantar um pouco o meio para chegar mais perto da posição que tem que ser. Ó. Viu? Então aí é só seguir fazendo ponto haste aqui, ponto cheio. Ó. Deixa a folha sempre de pé para você assim, porque se você inclina na outra posição, a tendência é você deixar reto. E eu tenho que terminar em ponta. Vai inclinando para que você consiga terminar quase num ponto haste, pegando do lado, ó. Aí. Dá pra ir mais um pouquinho aqui. Aí. Agora, pra descer, você vira a folha pra você, e aí você faz um ponto bem paralelo a tudo isso aqui, ó. Eu venho com um ponto paralelo. E saio na lateral da folha. Desço bem devagar no meio e vou abrindo mais na borda. Vai descendo devagar aqui e abrindo mais. Assim que você viu que já tá na posição igual a do outro lado, é só seguir normal agora. E vou descendo, ó. Numa curva como essa aqui, você vai devagar no meio e abrindo na lateral.
terminei a folha, ó. Vou caminhar com a linha aqui por baixo e vou vir e subir com o ponto haste e fazer essa também. Então, a gente vai conectando todas as folhas dessa forma. Aqui eu tô terminando as folhas dessa flor e eu tô usando o ponto cheio lateral para fazer as folhas. Então, eu caminho com a linha dentro da folha, para não ter que fazer nó, faço um pontinho pequeno para prender a linha. Aí eu começo a fazer o ponto cheio. Eu deixo a folha de pé para mim, ela tá de pé, de frente para mim assim, para que eu possa colocar a agulha sempre na diagonal, ó. Então, isso facilita para bordar, senão a gente tende a fazer ele reto. E assim eu vou levando, ó. Tá ok?